Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você aí que me acompanha no videocast Gevandro Barros, Mentoria Consultiva. Estou trazendo mais um tema sobre rotina aqui no nosso canal. O vídeo vai para o canal do YouTube, o áudio vai para os podcasts aí nas principais plataformas digitais, iTunes, Spotify, Google Podcast e uma série de outras. Nesse videocast de hoje eu gostaria de dar continuidade a essa série aí falando sobre a importância, né, do tema rotina, controle da rotina, que é o último tema, o quarto tema do que eu chamo hoje de ciclo da excelência. Inclusive, se você ainda não baixou o ciclo Lean PME, ciclo da excelência, o e-book aí, baixe esse e-book, o link vai estar logo abaixo aqui desse vídeo. É um e-book bastante importante para que você conheça esses quatro temas: estratégia de negócios, planejamento anual, gestão Lean por processos e controle da rotina, que são os quatro principais temas que eu acredito que qualquer pequena, média e até microempresas necessitam, são primordiais para qualquer empresa estruturar, né? Ter uma boa base para o seu negócio funcionar e ter resultados de verdade. E nesse videocast de hoje eu gostaria de falar sobre rotina e produtividade. O que a gente geralmente faz ou pode fazer com a nossa rotina para ser mais produtivo, principalmente empresarialmente falando aí, dentro, né, do nosso negócio, das nossas atribuições como empresário, e também o que a gente geralmente faz que nos deixa cada vez mais improdutivo, com aquela famosa sensação aí de apagar fogo, a sensação do bombeiro. Vamos falar sobre isso? Então roda a vinheta e eu já volto aí para a gente falar sobre esse assunto. Bora lá! Vamos nessa então, pessoal, direto ao ponto, falar sobre rotina. E esse tema, que é o quarto tema do ciclo da excelência e controle da rotina, como eu tenho falado aí nos videocasts aqui no nosso canal, controlar a rotina não é controlar pessoas. A gente sempre esbarra com esses dois assuntos, né? Nós que somos empresários e queremos ter tempo para fazer as nossas coisas, cumprir uma carga de horário de trabalho que já é grande, né? Você que é empresário assim como eu sabe muito bem que os pequenos microempresários aí trabalham várias horas por dia, muitas vezes fim de semana, e a gente acaba deparando com duas coisas. Primeiro, tudo aquilo que a gente vai fazer no nosso negócio, por a gente estar muito mergulhado nas atividades operacionais, muitas das coisas faz com que a gente não tenha tempo para cuidar do negócio, olhar o negócio de uma maneira gerencial ou mesmo, né, com olhos de estratégia, com olhos gerenciais. E a segunda coisa é que a gente acaba tendo sempre aquela sensação do bombeiro, né, de ficar apagando fogo e de não conseguir sair do operacional para pensar a empresa como negócio, como deve ser feito. E aí eu não consigo crescer, eu não consigo contratar pessoas porque eu estou mergulhado lá. Se eu estou mergulhado lá, eu não vejo aqui porque eu não tenho tempo. Essa dicotomia, né, esse embaraço de atividades, pelo fato de a gente ser pequeno e querer crescer, envolve diversos temas. Envolve saber delegar, envolve ter padronização dos processos, envolve saber coordenar, gerir as pessoas de forma que você tenha, a partir da padronização dos processos, esse passo a passo semanal e mensal girando nesse ciclo que eu chamo hoje de ciclo da excelência, porque implementando esse ciclo que você vai ter resultado. Eu tenho bastante cliente aqui, né, no meu processo de mentoria consultiva de diversos mercados, do varejo, de serviços, médicos, advogados, pessoas que têm lojas de roupa, material de construção, enfim, pessoas de diversos mercados, e a base metodológica para esses empresários é a mesma, é o ciclo da excelência que envolve estratégia, planejamento, gestão e controle.
É lógico que para cada mercado existem adaptações a serem feitas, né? Um consultório médico, um consultório odontológico funciona e precisa funcionar por ser prestação de serviço, diferentemente de uma loja de roupas. E aí tem essas particularidades que durante o processo de mentoria eu vou tratando ali com cada empresário, fornecendo as metodologias e as ferramentas adequadas para que eles resolvam, né? Implementem isso nas empresas e resolvam cada vez mais os seus problemas para que eles consigam crescer e ficarem mais estruturados. Quando a gente fala em rotina, e que é o principal, né, foco desse vídeo aqui, tudo que a gente consegue transformar em rotina para saber o que eu estou fazendo, quando vai ser feito, né? Primeiro por quê, mas vamos deixar o porquê de lado, vamos falar mais para frente. O que eu estou fazendo, quando vai ser feito, e eu consigo semanalmente, algumas empresas fazem isso de forma diária, mas pelo menos semanalmente, olhar o cumprimento das minhas atividades em relação às metas que eu estipulei para aquela semana, né? Eu peguei a meta do mês, dividi ela em 4, se o mês tem 4 semanas, dividi essa meta semanal em algumas principais atividades e dividi essas atividades para cada uma das pessoas que estão envolvidas com aquelas metas. Se eu faço isso, a minha rotina fica muito mais administrável, gerenciável e os meus processos ficam com muito mais controle. Por isso eu chamo o tema controle da rotina, porque tem a ver com processos. Obviamente, quem façam as pessoas, mas você está precisando controlar processos e não pessoas. E aí, o que geralmente, né, vamos começar falando, o que geralmente a gente faz na nossa rotina que atrapalha a nossa rotina? Primeiro, a maioria dos empresários não tem metas mensais, né? Ele vai cumprindo, não tem metas formalizadas mensais. Muitos deles têm até uma certa meta, eu tenho que vender X produtos, eu tenho que vender X serviços, que é uma meta financeira que a gente acaba dividindo por produto ou serviço. Beleza, muita gente já tem isso. Mas somente isso não resolve. Por quê? Porque eu tenho uma meta mais macro que eu não sei como é que eu vou desdobrar ela para os meus processos. Porque cada processo é que vai cumprir, fazer alguma coisa para que aquela meta seja alcançada. E os processos estão conjugados, são como pratinhos que eu rodo aí como equilibrista para fazer com que a empresa, né, não fique só fazendo o operacional e deixe o marketing, deixe a venda, deixe pós-venda. Não, cada um desses processos do meu negócio são pratinhos que eu tenho que rodar, uns um pouco mais que o outro, dependendo do momento do negócio e do momento do mês, porque eu preciso fazer marketing, eu preciso fazer vendas, pós-vendas, eu preciso cuidar do operacional, mas eu não posso ficar só no operacional. Então, o primeiro problema que eu acredito que muitos empresários enfrentam é olhar aí, não conseguir desdobrar essas metas gerenciais mensais para metas dos processos e dar para as principais pessoas chaves algumas metas específicas. Esse é o primeiro problema. E aí, não dando isso, não tendo metas semanais, envolvendo as pessoas da maneira correta, eu só vou deixar para fechar lá no final do mês e pode ser tarde demais. Segundo problema, quando eu deixo de ter uma rotina de trabalho, né, que eu entro, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que as pessoas estão fazendo, eu sei os horários das reuniões, o que eu vou fazer a cada semana e ter um plano de ação para poder anotar isso e deixar claro o que cada um precisa cumprir durante a semana. Se eu não tenho isso estabelecido, um plano de ação, as atividades descritas, processos padronizados, e eu não consigo, um pouco, mesmo que visualmente, fazer esse controle da rotina, eu vou ficar muito inseguro como empresário de que aquilo está sendo feito e muito provavelmente eu vou mergulhar e vou ficar tendo que vistoriar, fiscalizar, chame aí a palavra do jeito que você quiser, as atividades de cada pessoa. Por quê? Vai ser cada vez mais difícil eu delegar. Porque se eu não estou seguro com que aquela pessoa, que ela sabe o que vai fazer, quando vai fazer, possui meta, porque o processo está padronizado, ela foi treinada e assim por diante, muito provavelmente eu vou querer ficar fiscalizando, porque eu quero ter certeza que as pessoas vão fazer correto, e aí eu não vou sair do operacional, e aí não vou conseguir fazer gestão, que é o que eu deveria estar fazendo. Terceiro problema, a falta da rotina vai fazer com que atividades esporádicas, aleatórias, sempre aconteçam no seu dia a dia, fazendo com que tanto você, como empresário, né, dono do negócio, perca a oportunidade de estar rotineiramente fazendo algumas verificações nos processos e com as pessoas, e a sua agenda vai virar um caos.
cada semana você faz uma coisa num certo horário. Uma coisa é eu ter horários, slots de horários ao longo da semana que eu tenho reuniões diferentes, por exemplo, com fornecedores, com clientes, com uma série de coisas. Isso faz parte do jogo, e se você é um empresário que também faz, por exemplo, um dono de uma clínica que é médico, além de dono, você é médico e você cuida do operacional, perfeito, você tem os horários de atendimento, mas você também precisa ter slots na sua agenda semanal para fazer a reunião semanal, para olhar algum indicador, para fazer algum fechamento, para fazer outras atividades que estão mais voltadas para o negócio, que não é atender cliente. Então, se você não tem rotina, muito improvavelmente você vai conseguir, por essa falta de rotina não existir, sair desse operacional e fazer atividades de gestão. Isso nos dá, né, a sensação de ficar apagando fogo. Eu vou lá porque eu tenho um problema, eu mergulho lá, apago fogo, volto. Aí eu vou tentar fazer as minhas atividades aqui. Aí aparece um outro problema, vou lá, mergulho. Então a gente fica com uma distância muito maior entre aquele que faz e eu que estou querendo, né, gerir, porque muitas vezes eu não tenho uma pessoa intermediária, um gestor que possa fazer isso por mim, porque a empresa ainda é pequena. Se eu não tenho esse gestor, muito provavelmente os problemas chegam mais rápido e pelo volume de coisas a serem feitas, tanto operacionais, que eu também estou mergulhado, quanto gerenciais, né, empresariais, que eu também estou mergulhado, eu vou me sentir sempre apagando fogo e sempre sobrecarregado, tá? E mais uma coisa que eu acho que é muito importante da rotina, né, de não ter uma rotina que atrapalhe a sua produtividade. Principalmente o seu foco, né? Se você não fez o seu planejamento anual, se você não fez esse planejamento, se você não desdobrou esse planejamento em 12 meses e não cortou essas metas mensais para que você controle a cada semana o fechamento dessas metas, que é o que eu chamo de controle da rotina, você vai sempre ficar de olho somente no financeiro. É meio que indireto isso, é meio involuntário, vamos chamar assim, mas é o que todo mundo que é empresário, que é um micro ou um pequeno empresário, acaba fazendo, até o médio empresário muitas vezes. Isso é ruim, né? Tem até um livro, chama Toyota Kata, uma hora eu vou trazer ele aqui, ele fala sobre isso, né? As empresas que possuem apenas dão apenas foco nos indicadores gerenciais financeiros e só desdobram coisas de aspectos financeiros, as pessoas ficam com aquele aspecto financeiro, obviamente, né, porque tudo envolve finanças, na cabeça, e tudo volta apenas para o dinheiro. Fica meio que um assunto quase que, vou exagerar um pouco agora, me permitem o termo, mesquinho na cabeça. O que a gente tem que focar são nos processos e para que as pessoas cumpram os processos. Se o processo tem uma meta, logicamente o processo financeiro também vai ter uma meta, e vendas, eu tenho que tentar fazer volume, não transformar apenas esse volume em financeiro, isso tem que ser feito indiretamente. Se eu trabalho com as pessoas apenas no sentido do dinheiro, tudo aquilo que envolve as outras atividades vão psicologicamente na cabeça das pessoas e também na sua, ficar amarrado apenas com o dinheiro. E você vai deixar de valorizar uma outra série de coisas, principalmente tudo aquilo que envolve pessoas, e aí elas vão se sentir desvalorizadas. Isso acontece com o tempo, não é do dia para a noite, isso você vai percebendo com o passar do tempo. Muitos clientes que eu tenho, né, que eu já tive ou que eu tenho hoje, alguns deles inclusive reclamam muito porque não, eu quero dar a meta financeira, o vendedor ele tem que vender X mil reais por mês. Ok, a empresa precisa faturar, ter uma meta de faturamento, mas que tal transformar isso em processo e em volume de vendas, e aí sim transformar esse volume de vendas depois em fechamento financeiro mensal. Porque quando você trabalha com processo, muito provavelmente se as pessoas estão fazendo o processo corretamente, aquela meta financeira ela vai ser alcançada. Se existe alguma coisa durante, no intervalo aí entre você delegar uma atividade e uma meta mensal e a pessoa não alcançar, é porque muito provavelmente o seu processo de vendas não estava ou padronizado ou muito menos foi eficiente. E aí você tem que envolver treinamento das pessoas, padronização de processo, você tem que olhar processo de uma maneira um pouquinho mais detalhada, de vendas, que eu estou dizendo aqui. Agora vamos falar para o lado da produtividade. O que eu poderia, vou dar algumas dicas aqui agora, o que eu poderia fazer para ter uma rotina,
né, mais produtiva. E aí eu não quero falar de rotina pessoal, nós estamos tratando, obviamente, de rotina empresarial, tudo aquilo que está focado em você como empresário e dentro da sua empresa para com os seus colaboradores. Porque existem também atividades e diversas outras coisas que você pode fazer para você como pessoa. Por exemplo, se eu quero ter uma rotina de ir à academia, né, e aí eu vou ter que fazer uma agenda, marcar uma academia, ir 3 vezes, ou 4 vezes, ou 5 vezes na academia. Você pode ter também a sua rotina pessoal, mas o que eu quero tratar aqui é a rotina empresarial para com você, as atividades dos seus processos e as pessoas que fazem parte dos seus times ou do seu time. Uma primeira dica é, tenha uma agenda, né? Para cada pessoa você tem que ter. Para muitas empresas, né, eu implemento esse modelo de agenda quando as pessoas não gostam de ter ou anotado ou em algum lugar. Eu uso muito o telefone também, obviamente, porque eu sou sozinho, né? Mas quando eu tinha muitos colaboradores, essa agenda eu transformava num quadro. Existem vários modelos de quadro de controle da rotina que tem uma cara de uma agenda. Tem quadros que tem cartões, onde você tem ali, cada dia da semana é uma coluna, e cada parte do quadro, de cima para baixo, é um horário. E aí você transforma esse horário nas atividades que são... Eu vou colocar, obviamente, no quadro somente as principais atividades da semana, não vou colocar todas, mas o que eu acho que cada pessoa ganha um cartão com uma cor, e aí cada pessoa naquele dia sabe quais são as principais atividades a serem cumpridas. Esse é um modelo. Tem um modelo de Kanban, que eu tenho cada coluna... É um dia da semana, cada pessoa tem um post-it, e aí eu ponho ali também as atividades por coluna, e não apenas por horário. Ou seja, eu sei o que eu preciso fazer durante a semana, porque cada post-it é de uma cor, cada cor é de uma pessoa, e eu escrevo quais são as principais atividades que eu preciso cumprir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta ou no sábado. Então existem diversas maneiras de você fazer quadros de controle da rotina que vão ajudar você a ter visualmente, de forma rápida e simples, acesso ao que você precisa fazer e as pessoas que estão ali. Você usar esses quadros, como eu sempre falo aqui, também para gerir os processos, né? Saber se as pessoas estão cumprindo aquilo que é importante, porque o resto são atividades rotineiras mesmo, isso obviamente as pessoas vão ter que fazer, mas aquilo que eu preciso são atividades essenciais, ou metas cruciais, ou algo que eu não queira deixar passar, fazer um gerenciamento visual, né? Esse controle da rotina de forma visual. Então, tem aí a parte visual implementada na sua empresa. Segundo, né? Pode ser em forma de agenda ou em forma de quadro. Segundo, saiba que o foco no desdobramento das suas metas mensais para a semana vai fazer com que você deixe de pensar somente mensalmente, né? Somente naquele mês, eu tenho que pagar a conta do mês, eu tenho que ficar... Não, divida isso por semana. Tenha olhos pelo menos a 1, 2 ou até 3 meses na frente, mas divida essas metas mensais por semana. Ah, eu quero vender X produtos por mês. Ok, divida esses X produtos por mês em quantas semanas? Em 4. Ok, eu quero vender X produtos por semana. Porque fazendo o controle da rotina semanal, na hora que você for fazer o fechamento mensal, que eu chamo de gestão, né, Lean, eu olhar esse mês e fazer o meu fechamento, eu já vou ter vindo acompanhando semanalmente. Meu foco vai ser muito mais reduzido. Eu vou usar como se fosse uma lupa muito mais focada e menor para fazer aquele controle da rotina de maneira mais específica. Terceiro ponto que vai melhorar bastante a sua rotina: fazer as reuniões. Fazer a reunião de controle da rotina, que inclusive eu já falei no videocast passado. Ter pelo menos uma reunião semanal com as pessoas que puderem participar. Às vezes nem sempre todas elas vão poder participar todas as semanas. Às vezes eu sugiro para os empresários mudar o horário, uma semana fazer mais no final do dia, outra semana fazer mais no início do dia, porque às vezes eu tenho pessoas que entram em horários diferentes da empresa. Enfim, esse tipo de reunião precisa ser adaptada para o seu modelo de negócio, obviamente, mas pelo menos uma reunião semanal para você fazer, olhar o que passou, ter o plano de ação na mão, verificar o que vai ser feito, dar as metas para todo mundo, alinhar tudo que vai ser feito. É como se fosse um novo jogo de futebol, né? Cada semana fosse um novo jogo. Gente, são as pessoas que estão aqui, às vezes entrou gente aqui, vamos precisar fazer isso, esse jogo é diferente, e assim, semanalmente, nesse ciclo de curto prazo. O ciclo estratégico
é de 1 para 2 anos, o ciclo de planejamento anual, como o próprio nome diz, é anual, dividido por 12, o ciclo gerencial é um ciclo mensal e o ciclo de controle da rotina é um ciclo semanal e diário. Né? Aí eu faço esse ciclo da excelência, que é esse tema que está nesse e-book que eu falei para você baixar, o link está aqui abaixo desse vídeo. É assim que eu faço com que esse ciclo funcione e é assim que eu tenho a empresa na minha mão. Terceira dica que eu posso falar para vocês melhorarem a produtividade. Muitas pessoas, né, hoje em dia gostam, né, obviamente, de usar o telefone, tem tudo em software, tem agenda no Google e uma série de coisas para facilitar, né, tudo aquilo que eu preciso para deixar com que eu tenha, fazer com que eu tenha acesso às informações na mão. E aí, fazendo tudo informatizado, pessoal, por mais que a gente seja tecnológico, e eu tenho a maioria das minhas coisas também informatizadas, eu vou precisar, na hora que eu necessitar ter acesso a essas informações, salvo se for uma agenda corriqueira, né, tudo bem, mas tudo aquilo que é comum para o time precisa estar visual, precisa ser colocado em quadros. Porque se as pessoas não se encontram, empresas onde as pessoas não se encontram pelo menos uma vez por semana, meia horinha, não tem a possibilidade de discutir problemas, de discutir soluções, de fazer juntos um plano de ação, de dar apoio um para o outro. E aí a empresa não vai se desenvolvendo. Eu não tem condição de, não nos reunindo, de saber efetivamente, né? Fica tudo muito isolado. Eu preciso ir até aquele para saber se ele está indo bem, até o outro para saber se o outro está indo bem. Quando eu unifico isso dentro de uma reunião e faço uma reunião com foco em todo mundo, né? Dando acesso aí para que todo mundo fale, dê sugestão e tal, eu envolvo as pessoas. Eu faço com que as pessoas vejam o todo. Por quê? Porque a meta semanal era aquela e eu faço com que as pessoas participem daquele momento que é olhar a meta. E quem é que possivelmente tenha falhado? Não é para acusar a pessoa, é para ver o processo daquela falha e poder corrigir. As grandes empresas trabalham assim. E aí, uma quarta dica, né, seria ter um método de análise e solução de problemas, com um plano de ação principalmente a tiracolo ali no Excel, por exemplo, eu uso o meu no Excel, para que a cada reunião que você fizer, você coloque tudo aquilo que vai ser feito nesse plano de ação. E você consiga analisar os problemas para que eles não retornem. Eu tenho cliente aqui que fala que, Gevandro, às vezes ele, né, como o processo de mentoria é uma sessão por semana, eles reportam diversas coisas. Passou uma semana, a gente começa um outro tema e tal, mas muitos deles repetem o mesmo problema que vai acontecendo porque ele não conseguiu resolver esse problema na causa raiz. E muitas vezes é porque ele não tem um controle da rotina. Muitas vezes ele é um bom gestor, ele tem metas, ele desdobrou a meta, ele fez uma série de coisas, mas ele não está conseguindo ir na rotina principal das pessoas para ajudá-las a resolver os problemas. Todo empresário em algum momento, um apoio, né, como gestor, para a resolução de problemas. E aí você vai ter que ter ferramentas e conhecimento para poder ajudar essas pessoas a resolver os problemas delas da melhor maneira. Então, tenha ferramentas visuais, rápidas, transforme tudo aquilo que você tenha em conjunto com as pessoas em algo visual para todos terem acesso rapidamente e que todos, durante uma reunião rápida de 20 minutos, meia hora, consigam dar opiniões, falar, resolver os problemas juntos e se envolverem, né? Quando você discute uma coisa que aconteceu com uma pessoa, pode ser que essa coisa que aconteceu veio de uma outra ou de várias outras, e aí tem um apoio, uma sugestão. Não fique algo localizado. Você teve um problema com um colaborador, você só vai tratar com ele. Teve um outro problema com um colaborador, você só vai tratar com ele. Fica unilateral. Se você envolve mais pessoas, a não ser que for um problema pessoal, obviamente, aí você deve, meu conselho é tratar, obviamente, com aquele colaborador em si, porque pode ter sido uma falha exclusiva dele, mas quando for algo do processo, quando for algo que envolve várias pessoas, de novo, precisa se envolver algo de rotina, onde todos participem para que a sua produtividade nesse momento, como gestor, melhore. Por que eu falo que isso tem a ver com produtividade? Porque nós, como gestores, não como empresários agora, mas como gestores dos processos da nossa empresa, a gente faz tanta atividade, e eu já passei por isso, que eu tive mais de 30 colaboradores, a gente faz tanta atividade que às vezes a falta da rotina nos faz ficar
improdutivos, né? Porque eu fico apagando tanto fogo, resolvendo tanta coisa ao mesmo tempo e repetidamente, porque elas acontecem várias vezes e não dá tempo de eu ir na causa raiz de um problema, porque eu não tenho uma rotina estabelecida. Isso atrapalha a produtividade das pessoas, mas principalmente também a minha, ou de algum gestor que eu tenha na minha empresa. Então, se eu não tenho uma rotina estabelecida, a minha produtividade tende a cair, tanto como empresário quanto como gestor. Agora eu falei para vocês esse exemplo como gestor. Vamos falar agora como empresário. Se você não possui uma rotina empresarial, você como dono, para que você consiga pensar na estratégia, pensar nos processos em termos de gestão e participar de onde você deve participar da rotina operacional no terceiro nível, no primeiro estratégico, segundo gerencial e terceiro operacional, você vai ser bastante improdutivo no sentido de olhar o negócio como um todo, porque você vai perder certas coisas do dia a dia. Tem gente que fala, Gevandro, eu às vezes faço uma reunião a cada 2, 3 meses com o meu time, e aí, cara, então você não está gerindo, né? Você está olhando várias coisas, apagando fogo, resolvendo o que é do dia só, e aí aquela sensação do apagar fogo diariamente, ela nunca vai passar, porque você não conseguiu ainda sair do âmbito geral para olhar a semana e ter esse controle, um controle rotineiro da forma mais adequada possível. E por último, para a gente encerrar aqui, eu queria falar para vocês o seguinte: rotina e produtividade, obviamente, né, é o tema desse videocast, estão ligados. Mas uma forma de você ver se você está conseguindo fazer com que essa rotina do dia a dia das pessoas, dos seus processos e a sua rotina como gestor principalmente, né, está trazendo produtividade para as pessoas do processo e para você como gestor, uma forma de você ver isso é o quanto, primeiro, os problemas acontecem novamente, os mesmos problemas, né? Se os problemas estão sendo reincidentes, é sinal de que a sua rotina não está sendo tão boa, porque você também não tem processos padronizados, não está conseguindo analisar o problema para resolver na causa raiz. Outra coisa pode ser que você ainda não tenha estabelecido rotinas padronizadas de forma que semanalmente você dê tarefas específicas para as pessoas e para você mesmo, de forma que você consiga controlar essa rotina de maneira mais focada. Então, se você quer ser produtivo como empresário e produtivo como gestor, né? E até operacionalmente, mas aí não vou entrar no caso, porque eu também sou dentista e eu tenho uma empresa que tem vários colaboradores, mas eu também atuo como dentista. Ok, na hora que você é dentista ali, você está atuando operacionalmente. Beleza, nesse assunto nós não estamos entrando porque é um assunto técnico operacional seu. Mas saiu daí, o que acontece na sua empresa durante a semana? Para que depois, né, durante X semanas, você consiga fechar o mês da maneira mais produtiva. Esse mês foi produtivo, você atendeu todos os clientes que você deveria, que poderia, mas a sua rotina do dia a dia também fez com que você reduzisse o número de problemas para que você tivesse mais tempo, não só para você atender mais clientes, que é isso que a gente também quer, mas também para você. Muitos empresários reclamam, Gevandro, eu foco tanto no dia a dia, eu apago tanto fogo, que não sobra tempo para eu ficar com meu filho, sair mais cedo um certo dia, malhar, cuidar da minha saúde, almoçar num lugar gostoso de vez em quando, fazer coisas que você merece. Então, essa falta da rotina vai atrapalhar a sua produtividade como empresário. Não só gerencial, com tudo isso que eu falei até agora, mas a sua produtividade empresarial. Você não vai conseguir, porque aqui vai ter ainda tanta coisa de problema para você resolver e você não vai estar vendo com nível de detalhe porque você não padronizou processos, indicadores, o que cada um tem que fazer, não tem gestão visual, não tem nada ainda de controle para que você consiga acompanhar as coisas e que esse acompanhamento seja fácil e rápido, que você vai ter que ficar ali usando muito mais do seu tempo para fazer tudo isso. E tendo que usar muito mais do seu tempo, você não vai ter tempo para você, você vai chegar mais cedo, sair mais tarde, não ter tempo para você, não ter tempo para malhar, e esse ciclo ele vai continuar sempre. Então, procure desdobrar o seu planejamento anual em 12 meses, procure padronizar os seus processos, talvez comece pelos principais, obviamente, aqueles que você ache que deva, com metas, e comece a padronizar quais são as atividades, agora não só processos, atividades dentro de cada processo que são
controláveis, que eu preciso controlar ao longo da semana para cumprir a meta da semana, para eu fechar o indicador, para eu conversar com as pessoas e para eu ter os processos bem organizados e delegados. Aí sim começa a sobrar tempo para mim, para eu fazer a gestão, e para mim como empresário, para eu poder fazer outras coisas que não estão necessariamente ligadas com o negócio. Tá ok, pessoal? Espero que tenha sido importante esse tema aí, porque produtividade e rotina com certeza estão sempre ligados. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê uma força. Se tem algum comentário, manda seu comentário, manda sua sugestão aí, inclusive sugestão de vídeos. E, como eu disse lá no início, tem aqui abaixo um link para você baixar aí o e-book chamado Lean PME, que envolve aí o ciclo da excelência, estratégia de negócio, planejamento anual, gestão Lean e controle da rotina. Baixe esse e-book que eu tenho certeza que você vai conhecer um pouco mais desses temas, e se você quiser o meu apoio aí na sua empresa, seja de maneira online ou até mesmo presencial, para um processo de mentoria, para que eu apoie você, te ajude a implementar esses ou outros temas, esses 4 temas do ciclo da excelência ou outros temas no seu negócio, entre em contato aí, mentoria@iopexbrasil.org. Saúde para todo mundo, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.